Bom dia, bom dia, bom dia! Sábado, nossa última live, já estou ficando com saudade. Confesso para vocês que eu já estou com saudade das nossas lives matinais. Hoje bateremos um papo muito bacana com o André do Além da Linguagem. Então vamos ver a visão dos homens. O André é um homem diferenciado, já vou falar pra vocês, mulheres. Então, os homens aí precisa pegar como referência, modelar aí algumas coisas. Bom dia. Quem for chegando, ó, já vai clicando aí no aviãozinho. Vamos convidar o pessoal todo, como nós já fazemos todos os dias. Sabadão animado, vamos começar muito bem o nosso final de semana. Tô mandando pra todo mundo, viu, gente? Vocês podem mandar só pra uns 10 amigos. Ou se você for generoso, igual eu, envie aí pra lista inteira. Então vamos lá, vamos ver. Convidar o André. Vamos entrando aí, pessoal. Quem for entrando já vai clicando no aviãozinho. Eu não sei que lado que fica, se é desse lado, se é do outro. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha pra mim, por favor. Muito bom, obrigada. Então, vamos convidar o André. Bom dia! Bom dia. Tudo bem, André? Tudo Jussara, e você? Tudo certo. Que bom. Animadão para começar esse sábado? Sempre, né? Sábado é o dia da família, né? Não É, tem que trabalhar, então a gente tá animado. sábado já acorda mais leve, né? As pessoas, Pois é. parece que o universo, a energia no geral do universo já fica mais leve, mais gostosa de se viver no sábado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom dia aí para Ellen, que tá chegando. Bom dia, meu amor. Foi passear com a Kiarinha, não está aqui em casa. Aí manda bom dia para mim aqui, ó, que lindo. Bom dia pra todo mundo. Então, André, vou começar pedindo para você se apresentar então aqui pro pessoal. Tá ótimo. Bom, meu nome é André, eu sou professor, eu sou hipnoterapeuta e eu sou psicopedagogo. Trabalho como funcionário público hoje. Fazemos atendimentos. Minha especialidade hoje é trabalhar com educação, né? Aprendizagem. E sou casado há 6 anos. Tenho uma filha, a Clarinha, de 6 anos. E moro em São Paulo, aqui na capital. Muito legal. Você já tocou aí num ponto bem bacana, né? Que você tem várias profissões e você, Verdade. como a maioria das mulheres, tem mais de uma jornada, não é? Porque Sem dúvida. normalmente os homens, eles têm aquela jornada, às vezes faz um curso, mas normalmente as mulheres têm multitarefas, né? Então tem o trabalho, tem um curso, uma faculdade, tem o filho, tem a casa. Então já começamos aí. O André tem várias atividades que ele realiza aí no dia a dia. Sim. Ô, André, eu queria começar falando pro pessoal por que que eu te convidei.
Tá bom. Então, eu e o André, e mais tem mais a Paty e a Lara, nós estamos desenvolvendo um trabalho juntos. E teve um dia que nós estávamos conversando no grupo para a gente agendar uma reunião. E aí a gente estava numa loucura. Tal dia eu não posso. Tal dia, esse dia eu tenho atendimento. Tal dia. E como tem gente que é de fora do país, fica difícil a questão de horário. Olha aí a Paty. Nós estamos falando de você também, Paty. Bom dia. E nós estávamos nessa discussão. Tal dia não dá, tal dia não dá. Aí nós chegamos no consenso que seria num sábado lá. Aí todo mundo falou, as meninas, por mim tudo bem. Aí o André mandou assim, ó. Meninas, desculpa, mas nesse dia eu não posso. Me comprometi a ficar com a Clarinha. E aquilo eu achei tão lindo, a questão da preocupação, do assumir o papel de pai, que é coisa que, infelizmente, nós não estamos acostumados a ver. Então, eu fico com a Clarinha. E eu fiquei até assim, nossa, gente, que legal! Não, eu vou dar folga para minha esposa, me comprometi a ficar com a Clarinha. Então, eu achei lindo. E eu gostaria que você comentasse isso. Isso é bem recorrente entre vocês, porque é lindo, né? E foi o que você me falou depois, é uma parceria. Então, explica aí pra mulherada um pouco como é que é isso. Bom, eu acho que vale eu voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes desse dia, que a gente aqui em casa, bom, a gente tá casado há 6 anos, mas a gente tá junto há 16, né? Entre o Uau! tempo, a gente se conheceu na faculdade, né? E desde aquela época a gente sempre fez as coisas juntos, tal. É, a gente comprou o nosso apartamento, eu fui morar sozinho, a gente era noivo, tal. E aí eu fazia tudo em casa. Eu fui criado assim, né? Minha mãe falava que criava o filho pro mundo, então a gente foi criado para ser sozinho, para ser independente. Então eu não tinha essa de, porque eu preciso que a minha esposa passe a roupa, ou que faça comida. Tudo aquilo que eu recebia vinha para mim como alguma coisa a mais, né? Não era uma coisa do tipo, dependo disso, e vice-versa, tá? Ela também não era a gente não tinha uma relação de dependência, assim. Então, quando a gente casou e ela veio morar comigo, tal, a gente montou a nossa casa, a primeira coisa que a gente começou a ver era o que cada um tinha mais de aptidão. Por exemplo, eu sempre passei a minha roupa, mas é óbvio que eu não passo bem minha roupa, né? E, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer essas coisas de cozinha. Então, a gente já automaticamente colocou isso assim. Então, ela começou a passar as roupas, e lavar, né, cuidar da roupa, eu comecei a cuidar da cozinha. Tá certo. Mercado é uma coisa que ela não gosta muito, eu gosto mais de fazer. Então, eu comecei a fazer. Lavar banheiro, por exemplo. Eu lavava mais rápido e já tinha experiência porque eu lavava em casa, na casa da minha mãe e tal. Então, a gente começou automaticamente meio que direcionar para cada um de nós as atividades de casa que a gente tinha costume. Obviamente que não é só isso, né? Como você disse, eu tenho várias atividades, né? Eu faço várias coisas e ela também, né? Ela tem os hábitos dela, as coisas que ela gosta de fazer. Então a gente foi criando espaços para a gente fazer isso. E quando a Ana Clara nasceu, a gente teve um perrengue, né? Já te falei sobre isso várias vezes, né? E aí a gente foi criando rotinas aqui em casa, porque ela pôde tirar uma licença no trabalho dela. Então ela ficou um ano praticamente em casa, contando o tempo da gravidez e o tempo depois. Ela ficou mais de um ano, na verdade. Mas eu não tinha essa possibilidade, né? E a Ana Clara, ela dava muito trabalho, ela demandava muito tempo nosso, né? Então, eu chegava em casa cansado do trabalho, porque eu trabalhava em Alphaville e moro na zona sul de São Paulo. Então, eu passava 2 horas no transporte, né? Pra ir e 2 para voltar. Então, eu saía de casa às 6, chegava em casa quase 8 da noite. Eu chegava, ela tava com olheiras assim, sabe? E cansada, porque a criança é pequena no colo, comer, dar banho, trocar, tudo. E aí a gente começou a ter problemas porque eu precisava dormir e ela também. E o bebê não. O bebê dormia 15 minutos, acordava. Meia hora, acordava. E foi assim durante uns 6 meses, né? Então a gente começou a fazer troca. Do tipo, tá, então hoje eu vou ficar com ela. E você dorme. Então eu dormia no quarto com a Ana e ela dormia no nosso quarto.
E a gente fazia esse revezamento. Então, quando estava muito séria a situação, do tipo, tudo bem, eu dormi um dia, mas ela dormiu lá com a nossa filha, mas a criança deu menos trabalho, então ela conseguiu dormir também. E eu não continuo cansado, então a gente mantém o esquema mais um dia, sabe? A gente foi meio que sentindo como ia. De vez em quando a minha sogra vinha, quando estavam os dois exaustos, minha sogra vinha e ficava com a Clarinha uma noite pra gente, então a gente tinha essa. Mas basicamente foi isso. E quando a Ana estava no hospital, nós dois aprendemos a fazer as coisas, aos cuidados com ela, dar banho, trocar. Então, pra mim foi uma coisa muito natural. Não foi do tipo, nossa, o homem trocar fralda, sabe? Aquele estereótipo do homem que vai abrir a fralda e passa mal, desmaia porque viu a sujeira da criança. Pra mim aquilo foi tão normal, porque a primeira vez que eu fui trocar a fralda dela, ela fez em mim. Então, tipo, pra mim, eu vi um batismo, sabe? Dar banho é uma coisa muito normal também, porque a gente tava, já fazia parte da rotina nossa, entendeu? Então a gente foi aos poucos criando esses hábitos. E com o tempo, a nossa filha foi crescendo, foi demandando menos da gente, mas a vida segue. Então ela voltou, minha esposa voltou a trabalhar, aí foi uma fase que eu fiquei desempregado, então a gente meio que inverteu as coisas. Eu cuidava mais da nossa filha do que ela, e aí ela precisava descansar mais do que eu, muitas vezes, né? Porque a Ana começou também para a escola. Então a gente foi se adaptando. E para nós sempre foi uma coisa do tipo, tá, o que que você precisa? O que que eu preciso? Sabe? Muito de observar o que a gente está fazendo, de observar o que o outro está fazendo e se preocupar, né? Do tipo, tá bom, eu tô vendo que você tá cansado, eu dormi com ela essa noite, mas eu dormi bem esse tempo. Então, beleza, você pode, dorme mais um pouco, sabe? Dorme até mais tarde. Ah, hoje eu tô cansado, eu preciso extravasar, fazer alguma coisa. Tá bom. Ah, ou então vou sair com as minhas amigas. Tá bom. A gente combina. Ah, que dia vai ser? Vai ser tal dia, tal hora. Eu vou. Legal. Então eu fico com a Clarinha, você vai, tranquila, sabe? E não foi uma coisa que foi necessário um grande esforço, não, porque para nós sempre foi tão comum a gente ter esses momentos nossos assim, que aos poucos a gente já foi automatizando. Então eu sei que ela eventualmente vai querer fazer alguma coisa, então ela vai e faz, né? A gente criou esse hábito de um do outro terem seus momentos, sabe? É porque isso é uma queixa muito grande das mulheres, da questão de eu não tenho tempo para mim, meu marido não faz nada, meu marido não me ajuda em Uhum. nada, ele não lava roupa, ele não faz comida, ele não faz nada, nem cuidar das crianças, eu não consigo deixar as crianças com ele. Então existe essa queixa de que as mulheres acabam se deixando de lado porque os homens, por algum momento, e a gente vê que existe muito da criação, porque eu Existe. conheço mães que o homem tá lá com 30 anos morando dentro de casa e ela pega tudo. A meia que o cara chegou do serviço, parou lá na sala, o cara tirou o sapato, colocou do lado, com a meia, a mãe vai lá, pega a meia, põe no cesto, guarda o sapato, o cara não consegue pôr a roupa suja nem no cesto. Então, Pois isso a é. gente já pode ver que você recebeu essa criação desde pequeno. E eu sempre disse, se eu Foi. tiver filho menino, ele vai ter a vassourinha e o rodinho dele, igual quando eu era pequena eu tinha. E eu já escutei tanta coisa, André, por causa disso. E eu falei, não, se fosse menina, podia ficar andando atrás de mim com uma vassourinha e com um rodinho, aprendendo a fazer as coisas. Por que que menino não pode ser assim? Vai ser assim, sim. Tem um Pois é. preconceito da sociedade. Tem, tem. E eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. Então, naquela época, nós somos em 5 filhos, tá? Só para situar. Então, a gente não tinha dinheiro para ter empregada. E se tinha, era para fazer faxina. Era coisa uma vez por semana, 2 vezes por semana. O dia a dia, quem tinha que cuidar éramos nós. Então, a gente tinha tarefas. Se você for pensar hoje, né? A gente olhando para os nossos filhos, você fala assim, nossa, coitada, vai ter que lavar a louça, vai ter que fazer as coisas em casa. Tudo bem, se você tem a possibilidade de não exigir isso deles, de ter alguém que faça para você ou você fazer, legal, né? Mas é o que você falou, é o exemplo que você dá. Tá bom, então vem cá me ajudar a tirar o lixo, vem cá me ajudar a varrer, guarde as suas coisas, cuide das suas coisas, né? Esse é um passo excelente para você criar o costume da criança participar da limpeza e organização da sua casa.
No meu caso, a gente tinha que fazer tarefas mesmo. Então, lavar banheiro, cozinhar. Então, cada dia um de nós tinha uma tarefa. Então, hoje eu vou fazer o almoço. Hoje eu vou levar o meu irmão mais novo na escola. Hoje eu vou lavar banheiro, sabe? Então, isso vai criando em você o costume de participar das coisas. No meu caso, era uma obrigação, entendeu? De qualquer modo, né, isso serviu para me orientar do que era necessário fazer, né? E óbvio que eu não gostava de fazer. É uma coisa que você não tem prazer. Óbvio que você tem alguma coisa que você tem aptidão, né? Do tipo, eu gosto de mexer com água, então lavar a louça não é um problema. Mas lavar o banheiro é. Beleza, mas a vida segue, você tem que fazer. A gente não faz tudo que a gente gosta, né? Então, eu acho que isso contribuiu bastante para eu ter essa noção de que a casa tem que ser organizada e a vida tem que continuar. Então, eu tenho que ter horário para estudar, horário para trabalhar, horário para fazer as coisas de casa, né? E claro que tem que ter horário para você fazer o que você gosta. Então, eu tenho uma tendência de criar rotinas, né? E estudando, aprendendo e tendo esse tanto de tarefas que nós todos temos, ter rotina é importante. Pelo menos, desculpa. Para mim é Imagina. importante, né? Então, acho que isso contribuiu bastante. O fato de eu ter sido criado fazendo as coisas e o fato de eu ter me organizado, né? Porque eu morei sozinho um tempo, então eu tinha que ter tempo para fazer isso, trabalhar, estudar. Foi na época que eu fazia pós-graduação, a primeira. Então eu tinha que entregar trabalho, tinha que trabalhar e tinha que cuidar da minha casa. E tempo para ver minha esposa, na época era minha noiva ainda, né? E assim vai, né? Então talvez algum pai ou uma família que esteja assistindo, ou assista depois a nossa conversa, saiba que é importante você ter isso, sabe? Você ter um tempo e você ter planejamento também, você ter uma rotina que inclua essas tarefinhas, assim, para os filhos também entenderem que eles participam da organização, né? E é importante também a questão da interação, não é? Existe ali um momento, não é simplesmente pega a criança, põe no sofá, coloca um desenho, porque sozinho eu vou mais rápido. Existe uma interação ali que faz toda a diferença na criação da criança. Então, vem aqui, ó, seca essa louça aqui pra mamãe. Ah, tá começando ainda, tá bem pequenininho. Tudo bem, pega só as coisas de plástico. A criança tá ali junto, a família vai interagindo. Isso torna um ambiente gostoso e os pais têm que ter paciência, porque eu já vi que um dos maiores problemas é, por exemplo, a mãe que a criança tá aprendendo a lavar louça. Aí ela fica assim, ó. Ai, mas se eu lavar essa louça, eu lavo em 10 minutos. Ela tá aprendendo, ela vai lavar em 20 e eu ainda vou ter que ir lá e ver se tá tudo limpo mesmo. Então não existe essa compreensão e essa paciência de que ela está aprendendo. E vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí depois cresce, chega lá nos 15, 16 anos, não sabe fazer um arroz. Aí reclama. Ah, esse moleque aí, essa menina, não sabe fazer um arroz. Não ajuda nem a lavar a louça. Como lidar com isso? Você, como um pedagogo, explica aí para os pais a importância de ter essas tarefas inclusas no dia a dia. Olha, é importante você ter essa primeira coisa, assim. A criança, ela, desde pequenininha, desde... A gente acha que a criança começou a aprender a se comunicar, a falar, quando ela começa a falar, né? Ou então quando ela começa a emitir algum sonzinho, alguma coisa assim. Na verdade, desde o momento em que ela tem os olhos desenvolvidos, a audição desenvolvida, e ela começa a interagir com a gente, ela está observando o nosso comportamento. Então ela sabe as coisas que acontecem. Então, você pensar que uma criança de 2 anos, por exemplo, que está começando a falar, que está começando a interagir inteligentemente com a gente, ela não é capaz de participar de alguma coisa da rotina, é errado, porque a rotina também serve para ela aprender. E a gente está começando a construir uma pessoa, né? E o hábito que ela vai ter na nossa vida, na nossa casa, vai fazer parte dessa construção. Então, se a criança entende que ela participa e que ela faz parte daquele contexto, ela automatiza isso e com o tempo isso só refina. Agora, que nem você disse, você vai ensinar um adolescente a fazer o arroz. Tudo bem, óbvio, você não vai pôr a criança para mexer com fogo. Você tem que ter noção das coisas. Mas, por exemplo, integrar a criança. Você chegou do mercado e você, hoje, em tempo de pandemia, a gente limpa tudo, né? Então, você sentou, limpou a bolacha, limpou o óleo, limpou. Dá para a criança entregar para a mãe ou para o pai? Ou fala assim, ó, coloca ali, ó, vamos organizar, coloca as coisas de cozinha ali, ó. Então, você dá para ela, ó, coloca lá pro papai. Vai lá e põe.
entendeu? Eu falo isso porque eu faço isso com a minha filha, entendeu? A gente tá junto ali, ela senta do lado, lê uma historinha pra mim enquanto eu tô limpando as coisas, né? A gente não põe ela pra fazer faxina, mas ela, por exemplo, ela tá lavando o banheiro. Ela entra lá, eu vou lá lavar o banheiro, e passei o produto, limpei, ela vem com a água e joga. Entendeu? Pra ela é gostoso até, porque ela adora brincar com água. Então, são tarefas pequenas que a gente pode selecionar e dar pra eles participarem. Percebe? Por exemplo, lavar a louça. Tudo bem, lavar a louça, a criança pequena não vai lavar. E também não é seguro e não vai ficar feito corretamente. Então a gente vai ficar estressado. Mas nada impede que você dê um plástico para ela segurar. Ela pode ficar 10 horas limpando aquele plástico ali, aquele pote de plástico, aquela canequinha dela própria com paninho, e você toca a sua vida. Vai lavando a louça lá em 10 minutos, que é o tempo que você tem. Deixa a criança sentadinha ali do lado, ou de pezinha, limpando aquele objeto. Que seja, mas ela está participando do contexto ali. Então são pequenas coisas que você faz, né, para poder criar uma conexão ali. Para ela entender que existe tempo para aquilo, tempo para aquela outra coisa. E o Sérgio, ele perguntou sobre tirar a tecnologia, né? É, Eu ele concordo comentou com ele aqui, ó. que Os pais erram muito quando. Peraí, deixa eu ver que eu perdi o comentário dele aqui. Os pais erram muito quando ensinam. Quando eu quando era era criança, criança, eu isso. sempre ajudei tudo os meus pais, existia regra e tinha que ser cumprida. O difícil é tirar essa tecnologia da mão das crianças. Isso é verdade, né? O negócio é assim, é que hoje a gente tá tão ocupado com as coisas, especialmente quando a gente trabalha em casa, que a criança quer atenção, a criança não entende que você tá num momento profissional ali. Para ela, a ligação dela é: meu pai está em casa ou minha mãe está em casa, vamos brincar, vamos ficar juntos. Nada errado com isso, porque normalmente é isso que acontece. Mas hoje, com as pessoas trabalhando em casa, as crianças não têm essa capacidade, essa complexidade de pensamento para entender que você está ali, mas você não está ali. Você está no seu serviço. E às vezes é necessário você ter um tempinho, mesmo que você tá na sua rotina de trabalho, de ficar lá 5 minutinhos, dar atenção, mostrar o seu trabalho para a criança, alguma coisa assim, né? Mas enfim, essa coisa que voltando só no que o Sérgio falou, que os pais erram porque quando era criança, então, eu quando era criança, eu tenho 41 anos. Quando eu era criança, os tempos eram diferentes do que hoje, né? Hoje a gente tem uma visão de disciplina diferente, uma visão de educação diferente. A gente sabe muito mais de como funciona a educação do que naquela época, né? E aí, os pais trouxeram para nós o que eles receberam. E no caso, a cultura dos nossos avós era: o homem trabalha, a mulher cuida da casa. Raras as exceções. Tanto que quando os meus pais se separaram, na escola eu era o único da sala que tinha pais separados. Isso no começo dos anos 90. Então você pensa que hoje é o oposto. Você tem muito mais crianças que têm pais separados porque é muito mais comum hoje. Né? Isso é só um exemplo para a gente entender que o tempo passa, né? E a sociedade muda a sua perspectiva. Então, naquela época, os valores eram: o homem vai trabalhar. Então, eu tenho primos que nem arrumam a cama. Naquela época, pelo menos, não arrumavam nem a cama. Tipo, levantava, ia escovar o dente e tal, sentava para tomar café, tava o café posto. E depois ia brincar, estudar, fazer o que fosse. Enquanto a menina tinha que arrumar a cama de todos, preparar o café, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vi isso acontecer. Não é uma coisa que, contaram. Não, eu vi. Entendeu? Eu presenciei isso. Naquela época, isso não fazia sentido pra mim, porque na minha casa não era assim, mas era normal. Hoje já não é mais. Hoje, se você colocar uma diferença dessa, isso vira público, você vai ser cancelado pela cultura digital nossa hoje, né? E eu acho que eles estão certos, não de cancelar, óbvio, mas de questionar esse tipo de comportamento. Porque, como você disse, aí você cria pessoas que acham que existe diferença, e não tem diferença. É. Né? A casa é E é responsabilidade de muito todos. grave isso, né? Porque começa É desde grave. pequenininho, só as meninas que pegam nas bonecas, os meninos não podem pegar nas bonecas. Exato. Porque aí já começa a virar, a gente já entra em outro âmbito, né, da sociedade, que menino não pode brincar com boneca, menino não pode brincar com panelinha.
Menino não pode fazer nada, menina não pode pegar no carrinho, porque a menina tem que pilotar o fogão. Então, isso também é algo que as mulheres escutam muito. Se acontece algo no trânsito, a primeira coisa que vem, por mais que não seja, ai, não é maldade, não é genuíno do meu coração, mas escutou aquilo a vida inteira. Então, vai pilotar fogão, mulher. É isso que a gente escuta. Então, Sim. é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade, que os homens também têm os seus papéis. E Sim. em algum momento você foi zoado, tipo, por algum amigo que seja um casal próximo, tipo, André, você lava a louça, você lava o banheiro, não sei o que, acontece isso? Sim, sim, acontece. Acontece e é um negócio que é interessante que desde de criança, desde que eu era assim, que eu tenho lembrança do tipo, eu sempre gostei de cozinhar. E a gente tinha nas nossas tarefas que fazer o almoço. Então, vamos jogar bola hoje e tal. Não posso. Por quê? Porque eu vou fazer o almoço. Ai, você cozinha. Ai, cadê o seu avental? Sabe? Umas coisas assim. Ah, porque cozinha é coisa de menina. Óbvio que se você hoje, se você olhar na televisão, por exemplo, você tem grandes personalidades da cozinha, como mulheres e homens. Homens cozinham tanto quanto mulheres. Homens decoram a casa tanto quanto mulheres. Se você for voltar 20 anos no tempo, isso era coisa de mulher. Decoração era coisa de mulher. Ou coisa de pessoas, de homossexuais. Concorda? Hoje não. Hoje a gente vai criando estereótipos, né? E hoje, por exemplo, eu tenho ainda pessoas que eu conheço, amigos e tal, que acham estranho o fato de eu fazer coisas que teoricamente são de mulher, né? Cuidar do bebê, por exemplo, eu tenho amigos que são pais que, ok, mas eu cuido de um jeito, eles cuidam de outro, entendeu? Você me conhece assim, eu sou uma pessoa mais, como eu vou dizer, cuidadosa, digamos assim, né? Eu tenho mas é uma característica minha, de ser mais preocupado, de observar mais, de ser mais carinhoso, digamos assim. Outros são mais secos, assim, mas é a criação da gente, né? Você ser mais afetivo, demonstrar mais afeto. Eu sempre fiz isso é interessante. Eu sempre fiz questão de demonstrar que eu choro. Eu choro, eu sou chorão mesmo. Vendo filme, por exemplo, outro dia eu tava vendo um filme com a minha esposa e a Ana e eu chorei no filme. Aí a Ana Clara olhou pra mim assim, me viu chorando e começou a chorar junto. E eu tive que explicar pra ela que eu tava chorando porque eu fiquei feliz com o fim do filme, do desenho, né? E é engraçado, porque é normal. Você não se emociona, não é? E óbvio que eu fui criado num contexto de que homens não chorariam assim, pelo menos não em público, não demonstrariam esse tipo de emoção, né? E eu, É, assim, eu vou quebrar esse tabu. Eu não acho certo, não. isso é muito sério, né? A questão do homem não pode chorar. Quem disse Sim, isso, gente? Em qual manual tá escrito? A gente não tem nem manual para criar uma pessoa. Ixi, olha lá, pois é. minha mãe fazendo revelações, ó. Na época da minha princesa Ju, sou eu, viu? Ah, tá. Errei, mas acertei também. Colocava ela a participar da maioria das coisas para que ela puxasse estar sempre junto, pudesse estar sempre junto. Momentos de televisão eram poucos, realmente. Olha Eu só, fui criado assim também. falava minha mãe, não existe pai e mãe perfeito. A gente sempre Não, vai errar, não é? Sempre vai ter erro, mas também vai ter acertos. sim. E isso é Eu sabe. importante. Não, pode falar, pode concluir, desculpa. Imagina, isso é importante porque, e é o que eu falo também, André, que as pessoas que estão aqui não precisa ficar se julgando. Eu fiz tal coisa É, errada com meu filho. O que acontece? Você não era responsável até você saber o que realmente acontecia. Então, a partir de hoje, a partir de agora, você sabe que as suas ações refletem naquilo que você está fazendo com seus filhos. Então, a partir de hoje, sim, o que acontecer de hoje para frente, você é autorresponsável. O que aconteceu lá para trás, você não tinha conhecimento. Então, tudo bem, passou. O que os seus pais fizeram com você também. Tem coisas que são relevantes e você vai trazendo isso e que não é tão bom. Então, é importante se autoconhecer e ter esse ressignificar de algumas coisas, de pôr na balança. Realmente é importante eu levar essa crença que eu trouxe dos meus pais? Não, não é importante. Então, eu gosto sempre de frisar a pergunta assim, André. Enquanto eu crescia, o que acontecia?
Então, relacionado à casa, ao cuidado da casa, esse tipo de coisa, a sua resposta já é clara. Enquanto eu crescia, eu ajudava minha mãe, eu tinha tarefas, eu fazia isso. Então, você sabe a importância de começar a incluir aos pouquinhos, não é fazer da Clarinha uma escrava, mas inserir isso aos pouquinhos na vida dela. Porque foi algo que aconteceu com Sim, você e é positivo, porque daqui a pouco ela vai casar, daqui a pouco ela vai ter essas responsabilidades junto com o parceiro. E o que eu acho mais lindo é que ela vai espelhar em você um homem. Não, o homem, para ser o meu marido, ele tem que ser igual ao meu pai. Ele tem que a minha ajudar a minha esposa fala mãe. isso. É lindo isso, porque a gente faz pelo exemplo. É. É legal, assim, óbvio que eu me preocupo com o que ela vai querer fazer, né? E se eu tô passando coisas boas para ela. Eu tento não ter na minha cabeça a responsabilidade de ser um exemplo no sentido de, ai, porque se ela for escolher uma pessoa, essa pessoa que seja um homem ou uma mulher, né? Isso ela que vai decidir, mas o parceiro de vida dela ser como os pais dela, sabe? Coisas assim. Do tipo, se ela for ter Uhum. alguém com ela, essa pessoa tem que fazer o café da manhã, que é o que eu faço aqui sempre, né? Eu sempre faço o café das meninas, então agora ela vai encontrar uma pessoa que vai fazer o café para ela, entendeu? Eu acho assim, tem as suas particularidades, no caso essa é uma das minhas, né, que gosta de fazer essas coisas, mas eu acho importante que ela saiba que qualquer parceiro que ela vá ter, que ela busque alguém que seja parceiro, que não coloque nas costas dela as responsabilidades que ela não tenha que ter, percebe? Porque se duas pessoas moram na casa, por que uma tem que arrumar? É uma questão de justiça, não é nem porque é homem e mulher. Podem ser dois homens, duas mulheres. Não estamos falando de gênero aqui. A gente está falando de responsabilidade, de parceria. Que sejam amigos que morem juntos, irmãos que morem juntos. Né? A gente está falando de você ter alguém que você possa contar ali, que vai dividir as coisas contigo. Né? Eu acho que é esse que é o princípio de tudo. Você sabe, ser um exemplo de que você pensa no outro. Entendeu? Somos indivíduos, sim, mas também somos colaboradores da vida dos outros. A gente está sempre junto, né? Você não está sozinho, você está compartilhando a sua vida, aquele momento com aquela pessoa, né? Exatamente. E olhando assim, do âmbito hipnoterapeuta, o quanto as Ah, mulheres sofrem com isso, não é? Também sempre muito. tem no casal um sofre mais. Não digo que em todos os casais nós não podemos generalizar isso, mas Uhum. você já pegou vários casos que eu sei de mulheres e o quanto isso afeta as mulheres, a questão de faltar um parceiro de estar ali junto. Eu acho que sobrecarrega, né? A pessoa chega com graus de estresse, de ansiedade, por exemplo, porque você tá lá, é, você, vamos criar um cenário de ficção aqui, tipo, a mulher chega, ela tem, os dois trabalham, marido e mulher trabalham, não tem filhos, mas eles trabalham. O homem trabalha mais que a mulher em sentido de ter mais tempo fora de casa, tá bom? Sem questionar a quantidade de trabalho. A mulher chega em casa mais cedo. Que essa era o meu caso aqui. Eu trabalhava muito longe e fazia um horário maior. A minha esposa trabalha menos tempo, mais perto. Então sempre tinha uma diferença. Eu chegava em casa à noite, ela chegava à tarde. Aí a mulher, ela olha para casa, ela chega em casa e aí ela tá cansada e ela olha e vê a louça na pia. O cara podia ter lavado porque ele saiu mais tarde que ela. Perdão. A roupa tá dentro da máquina, podia estar no varal. Não está. Ela vai e lava a louça. Ela vai e põe a roupa. Por quê? Porque ela acha que aquilo tem que ser feito. Se o marido não fez, ela vai ficar nervosa porque o cara não fez. Mas vai lá e vai fazer. E tudo isso vai acumulando, porque você tá vendo assim, ó, você tem um desejo, você tá pensando assim, gostaria que a louça não estivesse lá, eu gostaria que a roupa não estivesse lá, mas está. Então você já criou uma quebra ali, né? Já chegou, estressou, tipo, já chegou cansada, estressou. O marido chega, e ela vai cobrar dele, fala, poxa, você não podia ter lavado a louça? Não, porque eu tinha que fazer isso, isso e aquilo. A gente sempre tem uma resposta na ponta da língua. Então você já criou um atrito. Você percebe que vai acumulando cansaço, a expectativa que não foi cumprida, o desentendimento com a pessoa com que ela não, teoricamente, teria que se desentender. Então você vai juntando tudo isso, dia após dia. Vai chegar uma hora que o relacionamento vai ficar por um fio, ela vai ficar estressada, e aí você começa a criar a ansiedade porque a pessoa tem expectativa que não é cumprida.
No dia seguinte, o cérebro dela não entende que aquilo não vai acontecer. Ela pensa assim, vai acontecer, não acontece. Pronto. E cada dia você vai aumentando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí você já sabe, você vai gerando esse acúmulo, a pessoa pode entrar em depressão. Ela pode querer se separar, não se separa porque a família não deixa, por exemplo. Sabe, você vai criando um nível de complexidade por conta de coisas que do dia a dia você resolveria com uma esponja e um detergente, sabe? E um pouquinho de boa vontade do outro. Então eu penso que isso sim acumula. E você tem a questão da autoestima, por exemplo. Porque a pessoa passa a não ter tempo de se cuidar. E isso é essencial. Assim, eu não ligo pra isso pra mim. Eu não sou do tipo da pessoa que vai ficar horas no banheiro penteando o cabelo. Entendeu? Pra mim, assim, não estou descabelado, beleza. Mas tem pessoas, homens ou mulheres, não importa, que gostam de ver a sua aparência, de cuidar da sua aparência, de cuidar da sua roupa e dedicam um tempo pra isso. Quando você não tem esse tempo, ainda mais quando o outro poderia te ajudar e você teria esse tempo, você já cria dois problemas. Um que a sua autoestima vai ficar mais baixa porque você não tá se cuidando como gostaria e não tá se vendo como gostaria de se ver. Percebe a projeção que você tá? Olha como você vai, um efeito dominó, né? Vai acumulando e vai virando uma bola de neve, sabe? E aí você começa a culpar o outro. Aí o outro devolve pra você a culpa, aí você se culpa. Aí você sabe quando a pessoa já, tipo, vai ficando assim, ó, abaixando a cabeça assim, ó. Quando você percebe, você já tá com o mundo nas suas costas. E pra você tirar isso, não é numa sessão, num estalo, né, numa âncora que você vai criar ali pra ela que vai arrumar. Você vai ter que cuidar da pessoa, né? E se você tivesse uma relação melhor em casa com seu parceiro ou parceira, isso seria muito mais tranquilo, porque você tiraria o peso disso, você compartilharia esse peso da vida com outra pessoa. E cada pessoa tem uma forma de lidar, tá bom? Eu estou falando isso genericamente. Você pode lidar com as coisas da sua É. casa de um jeito, assim como eu de outro, né? É, porque a gente tem prioridades diferentes. Talvez, por exemplo, para você Exato. arrumar a cama todos os dias não seja importante, mas aqui em casa talvez Uhum. seja. Então, Verdade. existem as particularidades. Teve um comentário aqui que ficou para trás do amor, a gente pode deixar de falar dele. Ele falou assim, na hora que você estava falando que os homens cozinham também, ele mandou que hoje os homens cozinham melhor, que ele cozinha muito bem, viu, André? Aham. E aqui em casa, o Sandro, a parte que ele mais domina é a cozinha mesmo. Então, no restante das coisas, ele me ajuda, igual se precisar passar um aspirador na casa, eu falo. É porque é difícil eu deixar para limpar na folga dele. Eu gosto que na folga dele a casa esteja limpinha, porque agora eu consigo colocar a limpeza da casa no meio disso, para a gente curtir mesmo o dia. Então, mas quando antes, ele me ajudava em tudo. Então, ele ia varrer na casa, eu já vinha passando pano. Aí, se eu recolho uma roupa, o que dá para dobrar, eu já vou dobrando, ele já vai guardando. E a cozinha, eu falo, ele cozinha muito mais do que eu. Então, se você for pegar, Uhum. tipo, esses quase 4 anos que nós estamos casados, ele cozinhou, sei lá, 3 anos e meio. Eu cozinhei uns 6 meses, se for juntar tudo. Olha lá, meu pai tá falando obrigado. Pai, você também cozinha muito bem, viu? Então, nós temos sorte, as mulheres da família. E o que eu Ah, falo aqui em também casa. muito, eu bato muito isso com as minhas clientes, André, o fato do Ah, falar, do sim. falar. Nós precisamos comunicar. O outro não tem bola de cristal para saber o que eu quero ou não. É isso Então, ao mesmo. sair de casa, amor, você pode lavar a louça, por gentileza? Por favor? Não é, nossa, você não faz nada nessa casa, nem a louça você não lava. Existe diferença de comunicação. É diferente você acusar do que você pedir. Verdade. Existe um negócio chamado comunicação não violenta. Isso faz parte são ferramentas de inteligência emocional, né? E a gente pode ir desenvolvendo aos poucos, sabe? Você vai e fala. é, Na linguagem, na linguística, você tem um negócio chamado modalizar. O que é? Você tem que dar uma informação. A informação é crua. Você vai lá e fala assim: Fulano morreu. Tá. Beleza, ou seja, causa um impacto, é um soco na barriga da pessoa. Agora, você começa a falar, então, a pessoa passou por aquilo, não resistiu. Percebe como você ameniza a situação? Então, a gente pode exercitar isso na nossa casa, sabe? Você pedir para a pessoa com educação, incluir um por favor, ou então uma sensação de paz ali, por mais que seja uma coisa que vai, a pessoa, você sabe que o cara não vai gostar, você vai falar assim, olha, eu quero visitar minha prima,
você pode, por favor, pendurar roupa no varal? A pessoa vai entender que você tá tendo tempo para você e você tá pedindo para a pessoa colaborar, né? No mundo perfeito, você nem precisaria pedir, né? Você fala assim, ó, a roupa tá no varal, eu vou sair, você pode pendurar. Pronto. Mas às vezes a gente tá tão curtido naquela sensação de raiva, porque as coisas não acontecem como você quer, que você esquece daquilo. E você já solta a patada, né? Isso a comunicação, a forma como você se comunica é essencial. A linguagem, ela serve para tudo, né? A gente que trabalha com hipnose sabe que a linguagem, às vezes você está tentando produzir um efeito na pessoa, conduzir ela numa visualização, e ela não entende aquela palavra. E você troca de palavra, a pessoa flui. Porque cada um compreende as coisas de um jeito. Isso vale para tudo, né? E você ser Exatamente. agressivo, põe tudo a perder. E no começo do casamento, foi até por causa. Eu acho que o casamento teve um peso muito forte para eu ir em busca desse autoconhecimento, dessas coisas, porque foi Sim. muito difícil para mim. Igual as pessoas falam, o primeiro ano é lindo. Cara, hoje eu vivo a melhor fase do meu casamento. O meu primeiro ano foi o pior ano do casamento. Porque são crenças diferentes, são coisas diferentes. Igual eu cresci numa casa onde a gente acaba de almoçar, a gente levanta, vai na pia, lava toda a louça, seca, já guarda e a pia fica um brinco. Aqui não. Aqui o meu esposo, se eu falasse assim, amor, lava a louça. Não, preciso de 5 minutos. Ele ia pro sofá e depois de tipo meia hora, ele voltava para lavar. E eu não tinha essa paciência, então eu ficava nervosa, eu ficava estressada. E hoje, você vai fazer daqui 5 minutos? Tá bom, então, vou sentar no sofá também. Então hoje eu não me importo mais. Só que eu subi ceder, entendeu? Ou eu me matava e fazia tudo, ou eu cedia e a gente tinha uma relação mais saudável. Então eu tenho que esperar esse tempo dele. Eu sei que ele. E eu tinha muito disso também, sabia? A questão do semancol, tipo, a louça tá na pia, eu preciso pedir pra você que a louça tá na pia? E era exatamente assim. Eu preciso pedir, viu que a máquina parou, eu preciso pedir pra estender? Tem roupa no varal, preciso pedir pra recolher? Então, quando você aprende essa questão da comunicação, do vamos fazer Sim. junto, ou do tudo bem, eu faço sozinha hoje, outro dia você faz, e existe essa troca, tá tudo bem. Então eu demorei para chegar nesse nível saudável das coisas. Sim. Temos E é um vários negócio que comentários demora aqui. mesmo. Demora, porque os dois têm que se conhecer, né? E os dois vai cedendo, um cede um pouquinho aqui, o outro um pouquinho ali. Não é Sim. fácil. O Sérgio mandou assim, ó, cozinha pra mim é só pra comer ou lavar a louça. Única coisa que eu sei fazer é um delicioso miojo. Minhas filhas adoram. Já é um começo. Já é o começo, fome não passa. Sim. Olha O lá. negócio não é você se cobrar de ser um Masterchef, não é isso. Mas o negócio é você ter iniciativa. Você não precisa ser um ótimo cozinheiro, mas você saber, pelo menos, ó, organizar a pia, tirar alguma coisa, entendeu? E nem que você não fique cobrando. Eu acho que o fato, tudo bem, a louça não te incomoda. Não saber cozinhar não te incomoda. Tá ótimo, você é assim, entendeu? Agora, se o teu parceiro ou parceira tenha uma cisma com isso, você também tem que saber entender. Porque a gente vem de histórias diferentes, cada um tem um mapa diferente. Então você não tá lá lidando com uma pessoa igual a você. Você não pode esperar que a pessoa que tá com você seja igual, né? Tem que ter essa flexibilidade. E nem todo mundo consegue perceber isso de cara. Como você falou, o primeiro ano, o pessoal fala que são flores. Não são flores. A não ser que você seja igual a mãe do cara, ou o cara seja igual o pai da moça, por exemplo. Sabe? Que você sabe que vai ser igual, então você só troca de cama. Você sai da cama da casa dos seus pais e vem pra cama da sua casa. Entendeu? E não é assim que funciona. Você tá trocando de mundo, é outra história. A sua casa tem pessoas lá, os seus pais cuidam da casa de um sistema. Você vai cuidar da sua de outro. E quando tem filhos, fica mais complexo, né? É bem mais complexo que isso. E aí vem uma pandemia para te mostrar que você precisa rever algumas coisas na sua vida, dentro da sua própria casa, né? E o índice de divórcio aumentou muito. Teve, Aumentou. teve um dia desse que eu precisei levar minha sogra no médico e demorou. E eu falei assim, não vou levar nada, porque ficar levando as coisas, né? Depois fica com livro, toca não sei na onde, não sei o quê. Eu vou no celular, acabou a bateria do celular. Tinha uma TV na minha frente. Falei, deixa eu ver isso aqui, o que tá passando, que eu não gosto de assistir jornal, né?
Uhum. Tava falando que, tipo, de abril até não sei quando, tinha aumentado, parece que mais de 100% o índice de divórcio nessa pandemia. Então, o negócio tá feio. Ó, a Roselene Santos mandou assim, ó. Mas às vezes você pede e a pessoa não está nem aí. Aí vamos lá. Para você, você está pedindo. E para a pessoa, como ela está recebendo? Porque a comunicação, o André, que é aí o que sabe tudo sobre isso, vai saber me falar se eu estou certa ou errada. A comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Como que o outro está Exato, entendendo isso? exato. E cada um tem o seu processo próprio de compreensão, entendeu? Eu creio que se você sabe que vai dar conflito, e aí vem um ponto interessante, Luciano, porque às vezes as pessoas querem conflito. Elas querem provocar aquela. Então você tá lá, você tá vendo a louça ali. E é uma coisa recorrente. Eu tô usando exemplos tão toscos, né? A louça tá lá, a cama tá desarrumada, enfim. A toalha molhada tá na cama. E bem do meu lado da cama. Poxa vida, põe no seu então. O negócio é que a gente tá. A intenção que você. Exatamente o que o Sérgio falou. Vocês não pedem, vocês mandam. Então eu creio que assim, não é como você fala só, é como eu entendo. Que você falou isso e tá perfeito. A mensagem, às vezes, é o de menos. É como você manda a mensagem, né? E óbvio que você tá lá, você tá vendo aquilo, já é uma coisa recorrente, você já falou aquilo 20 vezes, a pessoa continua fazendo a mesma coisa ou não fazendo a mesma coisa. Você se enerva, você fala, quer saber de uma coisa? Já que a pessoa não liga também, vou cutucar. Então você vai e solta uma ironia, solta uma forma de falar, a sua expressão, o olho abre mais, você sabe, você é agressivo. A pessoa lê aquilo. E o não verbal, às vezes, é mais importante do que o verbal. Você tá lá, você fala assim, meu amor, com uma cara de fúria, rangendo o dente, o cara já fala assim, "Ixi, vai me morder", né? E isso é verdade, a gente faz isso mesmo. A gente fala uma coisa porque a gente não quer ser agressivo, mas nossa expressão não nega a nossa fúria ali, nosso bote para acontecer. 80% Então, da nossa comunicação é não verbal, não é, André? pois é exatamente isso, pega o código. O negócio é, se você sabe que as coisas são assim, e você tá buscando o conflito, então o erro não é só de quem não faz, é seu também. Porque se você quer o conflito, o que você quer com o conflito? Você quer provocar o quê? Porque a tendência do conflito é mais conflito. Dificilmente você vai dar um tapa em alguém e a pessoa vai ficar quieta e falar assim, obrigado. Não, você vai ter uma revolta, uma volta disso, você vai ter uma resposta. Então, eu penso que se você quer uma resposta agradável, você tem que dar uma pergunta agradável, um pedido agradável. Não que você tem que ser assim, meu bem, não sei o quê, porque já tá de saco cheio daquilo. Então combina, fala, ó, é o seguinte, vamos conversar. Tem coisa pra fazer. Então vamos dividir. Porque eu não sou robô, eu não sou a única pessoa dessa casa. Você também comeu, aquele prato lá foi você que sujou. Então você vai lá e lava. Porque senão a gente vai continuar brigando. Então, talvez uma conversa para organizar as coisas, deixar claro. Porque na pior das hipóteses, você vai deixar claro que aquilo te deixa insatisfeito. Não é uma rusga, não é uma briguinha, não é um tique seu, um toque. Não é. É uma questão de qualidade de vida. Porque aquilo te incomoda ao ponto de você brigar. E se chegou nesse ponto, a pessoa tem que saber. Porque teu parceiro, tua parceira, você tem que demonstrar também a comunicação, que nem você falou. Se a pessoa não sabe o quanto aquilo te incomoda, porque talvez 10 anos atrás, quando você era adolescente, você tomou uma bronca ou tomou uma surra por causa de um prato na pia. Então você criou na sua cabeça um vínculo negativo com aquilo. Agora eu tô falando como terapeuta, né? Mas a verdade é essa, se você não sabe o que cada coisa traz para outra pessoa. Então, se aquilo tá num ponto de causar uma briga, poxa, vamos resolver. Porque senão a briga vai trazer mais briga, mais briga, mais briga e vai levar para onde a gente falou agora há pouco, para o nosso divã. Para mim é bom porque eu vou receber para fazer aquilo, pensando monetariamente. Mas, cara, a gente não precisa disso chegar nesse ponto, entendeu? Vamos vir tratar outras coisas. Vamos tratar coisas da sua infância, das suas crenças para a vida, melhorar a sua vida. Não vamos ficar brigando. Tipo, um é a gasolina, o outro é o fósforo, sabe? Calma, não precisa ser assim, né? Esse dia eu tava conversando com uma cliente e ela tava falando que era muito difícil esquecer o passado. A gente fez algumas sessões, não sei o quê, mas tinha uma parte que ainda tava pegando. Eu falei, tudo bem.
Você ainda não está disposta a se desprender 100% disso, então eu não consigo fazer milagre. É E eu verdade. falei assim pra ela: o que acontece é que vamos olhar o hoje, e todo dia de manhã você vai se perguntar assim: o que que eu posso fazer pra mim hoje pra eu me sentir feliz? O que que eu posso fazer só hoje pro meu marido pra fazê-lo feliz? E é legal alinhar isso no casal. O casal virar e falar assim, um pro outro: o que que eu posso fazer hoje pra você se sentir feliz, pra você se sentir amado? Porque, igual foi o exemplo que eu já dei esses dias com uma cliente, que ela falou assim: eu não sou amada, eu não me sinto amada, porque ele não fala que me ama, porque ele não sei o quê. Eu falei: mas esse homem não faz nada. O máximo que ele faz é lavar a louça pra me ajudar. Às vezes ele faz a comida, de vez em quando ele passa um pano na casa. Eu falei: esse homem não te ama? Ele não fala que me ama. Eu falei: mas gente, o que que ele precisa? Aí eu comecei a fazer perguntas simples. Qual a cor preferida desse homem? Não sei. Qual que é a comida preferida desse homem? Ah, não sei, ele come de tudo. Qual que é o que você mais, o que você faz que ele mais gosta que você faz? Não sei. Aí eu falei: você tem certeza que você tá amando esse homem do jeito que ele se sente amado, pra ele te amar do jeito que você vai se sentir amada? Porque nós temos formas diferentes de se sentir amado E de expressar, né? e de expressar. Igual nós temos as 5 linguagens do amor. Cada um sente o amor, recebe e dá de uma forma diferente. Só que a Exato. partir do momento que eu sou palavra de afirmação e o meu cônjuge é, sei lá, toque físico. Eu tô querendo ouvir te amo. O cara tá querendo um abraço. Então, se eu não abraçar ele, ele não vai se sentir amado e ele não vai ter vontade de falar eu te amo. Então, por quê? De novo, a sociedade. Você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não! Pois é. Isso é um mantra, né? Eu penso assim, não fazer pelos outros o que você não gostaria que fizesse contigo. Isso sim, você pode pensar, sabe? Tipo, tudo bem, eu não quero que ser xingado, eu não xingo. Mas essa parte do você fazer pelo outro como você queria que fizesse pra você, gera um ruído aí, né? É como você disse, você. E aí, você fala assim, ah, porque ela não ama, você tem certeza que você ama o cara? Você tem certeza que você expressou pra ele como você gostaria de ser amada? Concorda? Então, a gente está falando da essência da comunicação. E uma coisa, eu vou te falar uma coisa que tem a ver com o que a gente começou a nossa conversa hoje. O que que me ajuda a ter uma leitura da vida nossa, em casal, em família, para ter mais harmonia em casa? Objetivos comuns. Onde eu estou, aonde nós queremos chegar. Porque onde eu quero chegar, nem sempre é onde você quer chegar. Mas onde nós, como família, como unidade, queremos chegar. Queremos ter um apartamento melhor? Queremos é, ter uma educação de qualidade para nossa filha? Queremos guardar um dinheiro para fazer uma viagem? Percebe que é comum, um objetivo comum. Então nós estamos na mesma página. Ah, mas para a gente poder alcançar um apartamento novo, o André tem que ter um emprego melhor. E como o André vai ter um emprego melhor? Fazendo uma pós, fazendo um concurso público, outro. Percebe? Como você vai criando uma sequência de necessidades. Você quer chegar num ponto. Então, muita gente começa uma vida conjugal sem ter isso. Simplesmente, eu quero morar com aquela pessoa porque eu quero sair da casa dos meus pais. Começou errado, entendeu? Eu quero sair da casa dos meus pais. Sério? Você viveu lá quantos anos, sabe? Você tá saindo, você tem condições de se manter, você tem condições. É óbvio que existem casos que você tem que sair porque é um ambiente nocivo, você não tá bem, tal. Óbvio, são casos, claro, não vamos generalizar nesse ponto. Mas quando você toma uma decisão dessa, que importa numa união de vida com outra pessoa, você tem que pensar que a outra pessoa não tá passando pelo que você está passando. Então, ela tem que ter empatia contigo, primeiro ponto. Estarem na mesma página. Aonde quero chegar, aonde queremos chegar. Para chegar lá, você vai ter que ter tempo para você fazer suas coisas, para outra pessoa fazer as coisas dela. E aí a gente volta para o ponto que a gente está agora, né? Comunicação. Se você não conversa, uma pessoa nunca vai saber que você gostaria de fazer publicidade, ou gostaria de aprender hipnoterapia, ou gostaria de costurar, ou gostaria de cozinhar, sabe? Coisas assim. Então, a gente não tem bola de cristal.
né? E ter objetivos comuns, metas comuns, é fundamental. E por mais que seja diferente, André, que tenha o apoio do outro. Porque é o que eu falo, eu e o Exato. meu esposo, a gente discorda em várias partes. Aham. Só que ele nunca deixou de me apoiar. Ele sempre disse assim, Jussara, não concordo com tal atitude, mas se você quiser, tudo bem, eu estou aqui do seu lado. Então Se vai tem te fazer muitas feliz, né? coisas que a gente não concorda e que por ele eu não faria. Só que ele fala, quer fazer? Eu tô aqui para te ajudar. Então, o Sim. apoio, por mais que não concorde, isso é extremamente importante. Porque não é Sim, importante para ele, é importante para mim. E ele valoriza isso em mim. sim. E você demonstrar isso de uma forma não agressiva. Porque você pode Isso. discordar da pessoa. Você falar, cara, você tá fazendo uma burrada tão grande. Sabe? A gente vai dar 2 passos atrás da nossa vida por causa disso. Tem necessidade de fazer isso agora? Isso é o seu pensamento. Mas se você colocar as coisas dessa forma, você vai criar um problema. Porque você, tudo bem, a pessoa precisa ouvir isso, precisa. Ela sabe, ela não tá vendo o prejuízo daquilo que ela acha que vai ser bom. Ela tá pensando no que ela gostaria, no sonho. E não é a hora, não tem dinheiro para isso, vai criar uma dívida. Tá certo. Então vamos explicar de uma forma, vamos conversar de uma forma que seja que a pessoa entenda, que é o primeiro ponto. Mas por que que eu tenho que ir lá e dar um chacoalhão nela sem necessidade? Para que que eu vou criar um estresse desse? Para que que eu vou criar um problema se eu posso usar isso de uma forma diferente, sabe? Meu amor, vamos fazer as contas. Porque se a gente fizer isso agora, não vai dar certo, porque a gente precisa guardar dinheiro para trocar de carro, que o carro tá com problema. Ou vamos ter que pagar o imposto, que seja, sabe? Eu tô falando coisas do dia a dia mesmo, porque isso, o dia a dia é o que vai minar a relação. Se você não cuidar disso, se você não tiver as coisas alinhadas, olhando, nem todo mundo percebe as contas, por exemplo, da mesma forma. Eu sou um desses, né? Quem faz a contabilidade da casa é minha esposa. Eu ajudo, eu penso, a gente conversa junto, decide as coisas juntos. Mas ela fala pra mim, cara, não dá pra gente fazer esse curso agora. Vamos esperar daqui 2 meses, porque E aí você já temos. tocou em outro ponto extremamente importante, que é as finanças de um casal. Que tem Sim, muitos casais que vivem. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, a gente divide as contas da casa e o que sobrar, cada um faz o que quiser. eu acho que começou errado, Jussara. É, mas como a nossa live tá acabando, vamos ler aqui os comentários que o Sérgio mandou assim, ó. Minha esposa, quando lavava a louça e não ficava do jeito que a mãe dela queria, ela jogava a panela em cima dela. Gente, isso gera uma crença na mulher do perfeccionismo. Se não tiver perfeito, então é uma cobrança extrema para lavar uma louça. Então é bom rever Qual o o padrão. motivo de uma mulher ter 120 pares de sapato? É, eu concordo com o Sérgio nesse ponto. Se você não tem condição de comprar os sapatos ou não tem condição de armazenar os sapatos, porque vai gerar outro problema, né? Mas a gente também tem que pensar, Sérgio, qual que é qual que é o nosso hábito, né? Eu, por exemplo, tenho 300 DVDs. Qual a necessidade, né? De ter 300 DVDs? Complicado, né? E a gente sempre tem um queridinho, né? Igual a Mamis, Sempre. eu não sei se ela está aqui ainda, mas a Mamis, ela gosta de copo. A minha Sim, mãe, eu não sei o que ela tem com copo, mas quando ela vê um copo diferente, ela quer um copo daquele. Então, a minha mãe, tem gente que tem, por exemplo, coleção de bolsa. Os meninos aí, tem uns que tem coleção de carrinho, o outro tem coleção de não sei o quê. Então, sim, acho que é sim. Eu acho que se você não tem como mudar essa crença da pessoa, se a pessoa tá feliz assim, isso te incomoda de uma forma de humor, não é uma coisa que vai te atrapalhar no seu dia a dia, então, beleza, relaxa. Porque a pessoa tá feliz fazendo aquilo, pra que você vai arrumar um problema, né? exatamente. Então, se tá tudo bem, né? Sim, a vida Mas segue. Vamos ela gastar vai nossa ficar aí energia com cento e outra vinte coisa. dias sem repetir o sapato. Boa. 4 meses, O olha, isso é demais. problema é que com a Covid tem que limpar todos. Haja desinfetante. Nossa, aí é pesado. Já fiz a mulher Doação é fazer várias importante, né? doações. Meu Doar é Deus, a importante. coisa ficou séria aqui. 25 segundos já começou a contagem regressiva para acabar a nossa live. Então, eu queria falar pro pessoal, muito, muito, muito obrigado. Que você tenha um final de semana abençoado. Você, André, gratidão pela sua presença.
Passou Obrigado muito você. rápido o nosso papo. Um Passou. beijão aí pra Elisete, pra Clarinha. Que essa família aí continue prosperando lindamente. Obrigado para todos nós.